cara. E tirando o Grêmio, todos os outros bons times do ano passado interromperam o trabalho de treinador, né? O Palmeiras, no final do ano, já não era um dos melhores times do Brasil. Ele era ainda no papel, mas não tinha um desempenho. Tanto que o Mano saiu e não se questionou muito. Não, se você botar o elenco no papel, é muito bom. O Atlético perdeu seu técnico. Então, assim, todo mundo começando do zero. Ou tentando construir algo novo com sua característica. O caso do Gesualdo, por exemplo. O Flamengo já era forte, se reforçou e ainda enfraqueceu os o zagueiro reserva do Flamengo era o melhor zagueiro do Santos, vice-campeão brasileiro do ano passado. Enfraqueceu o Santos. O lateral esquerdo reserva do Flamengo foi eleito o melhor lateral esquerdo do último campeonato que ele atuou como titular, o René. Ele tem de volante o Thiago Maia, campeão olímpico, que nem estreou ainda, o Diego. Ele tem o Pedro Rocha, que nem estreou ainda, o Michael, que foi a revelação do último campeonato. Pedro Rocha, que era do Cruzeiro, que tinha a possibilidade de ir para o Grêmio. O Pedro, que foi disputado pelo Grêmio, seria titular absoluto de qualquer time do Brasil hoje, menos do Flamengo. Como uma luva, sem dúvida. Ele nem está usando o Vitinho. E o Michael, tem o Michael ainda. Sim, o Michael. E o Jesus, inclusive, hoje foi perguntado sobre isso. Olha, você tem dois reforços, como o Pedro Rocha e o Thiago Maia, que nem jogaram ainda. E aí, quando é que eles vão ter chance de ser testados? E a resposta é muito curiosa. Muito tempo e já jogam quase de olhos fechados em relação àquilo que as nossas ideias de treino, aquilo que nós fazemos no treino, em função das ideias que nós queremos passar para o jogo. E esses jogadores ainda não sabem, não é? Ainda não sabem o que é a movimentação da equipa, e a pouco a gente está a introduzir alguns jogadores. Não podemos lançar tantos como gostávamos, porque só podemos lançar 3 jogadores, portanto, pelas 3 substituições. Isso deixa que alguns jogadores que chegaram vão ter que esperar mais tempo, mas o crescimento, a aprendizagem, cada vez também está mais próxima para eles poderem ser lançados no jogo. Os 12, 13 que atuam tem um nível muito elevado. É difícil jogar nesse time do Flamengo. Porque não é só ser bom jogador, é o entendimento do sistema de jogo, da rotação da equipe. Ele fala ali, isso tudo é o trabalho diário. O que o Flamengo faz hoje é o dia a dia que ele ficou trabalhando durante a Copa América o ano passado, que o Jesus ficou 30 dias treinando de manhã e de tarde com os caras lá, os 25 dias que ele ficou treinando, o que ele treinava durante a temporada. E não é fácil para o jogador chegar agora e entrar. Eu sei como é que joga o Flamengo. Aqui de fora a gente sabe como joga o Flamengo. Devagar, lógico. Mas vai saber as conversas que o Jesus tem com o Gerson. Gerson, quando a bola estiver na direita, tu vem aqui, o Everton. Quando o Gabriel cair, você cai aqui. Tem tudo isso. Tem detalhes que a gente não sabe que acontece, que eles sabem. Coisas ali do dia a dia que a gente não sabe. E as contratações, Grafa, obrigam os titulares a estarem sempre no melhor. Exatamente. O Bruno Henrique hoje deu uma declaração na saída do campo que me fez pensar mais uma vez isso. Eu já tinha pensado, mas é bacana você ouvir o cara falando. Ele falou assim, não, a gente vai ter que correr o que a gente puder, porque se cansou, tem um outro companheiro para suprir. Se o Bruno tem essa mentalidade, que ele, um dos destaques absolutos do ano passado, pode sair e o outro cara pode entrar no lugar e jogar bem, né? Ele vai jogar pra cima, cara. Ele vai treinar num ritmo intenso, num nível bom. Ele vai tentar manter o nível de atuação dele, não vai se deixar acomodar. Eu acho que o grande mérito, não só de melhora do time, que é natural, técnico, dessas chegadas de reforços para encorpar o banco do Flamengo, é pressionar quem tá jogando. Mostrar pros caras que se deixar cair, ele vai sacar durante o jogo, o cara vai ficar bravo, como foi o caso do Gerson, porque tem outro pedindo passagem e com igual qualidade ou com a qualidade um pouco inferior que pode melhorar o time. Mas eu acho que a mentalidade, o pensamento do Jesus é perfeito, assim. Ele tem um time pronto, que vem do ano passado, só perdeu uma peça, ele vai dar continuidade a esse processo, né? Não tem por que fazer um monte de mexida, tentar inventar a roda. Não, o Flamengo tem um time pronto e esse time é que tem que iniciar a temporada jogando e tem demonstrado rendimento, que é mais importante. Fez um bom clássico quarta contra o Fluminense, deixou cair um pouco no final. Hoje ganhou uma final naturalmente contra um Atlético fragilizado, mas que o Flamengo não tem nada com isso e não tomou conhecimento. Então ele vai dando sequência. Se o time for dando a resposta técnica em campo, ele vai dando sequência. E o Jesus hoje falou com 2 nações na entrevista. Ele se dirigiu aos portugueses, do jogo que foi transmitido para Portugal, agradeceu o apoio, tirou um dado lá que eu não sei de onde, mas ele falou que metade dos portugueses hoje torcem pelo Flamengo no Brasil.
e se dirigiu aos flamenguistas, a nação rubro-negra também. Roda. Mais um título que este time ganhou, e por isso, volto a dizer, porque é que o Flamengo, em termos de objetivos, está noutro patamar. Volto a dizer, em termos de objetivos, está de outro patamar. Eu acho que falo português. E 30 minutos fantástico. 30 minutos fantásticos da equipa. Esta equipa é uma equipa que em pouco tempo joga já de olhos fechados. Este time, este clube obriga a quem trabalha nele a pensar alto, mas também quero dizer à nação flamenguista, vocês têm que ter orgulho da equipa que têm. Ele deu uma cutucada em quem o criticou nessa semana, depois do jogo contra o Fluminense, quando ele comparou os objetivos de Fluminense e Flamengo na temporada, aliás, não só o Fluminense, outros rivais, e disse que o Flamengo está em outro patamar. Que é uma frase que 99,9% das pessoas que acompanham futebol falam, né? Quem não fala é porque não acompanha futebol, na verdade. O Flamengo está realmente num patamar diferente, num outro nível, né? E aí, como isso causou, como falar a verdade, despertou algumas reações ao longo da semana contra ele, e hoje ele mediu as palavras, mas deu uma cutucadinha ali. É que nós não estamos acostumados com a verdade, né? É a cultura do futebol brasileiro sempre respeitar o adversário. Porque se você não respeita o adversário no pré-jogo, acontece alguma coisa no jogo, você perde, aquilo não nos respeitaram, não sabe. Existe isso no futebol. As entrevistas dos jogadores, dos treinadores, sempre pregando respeito. Mas o futebol gosta de uma mentira. Não, tá equilibrado, tá do mesmo nível. Mas é a cultura do futebol brasileiro de respeitar, de ter... Mas você achou desrespeito do Jesus? Eu não achei desrespeito não, porque ele falou a verdade. O Flamengo tá em outro nível hoje. Tá mesmo. Os clubes brasileiros não tem como. Sim, eu só acho que a fala foi desconectada, foi no momento inoportuno. Então... Ele tinha acabado de tomar um calor pro Fluminense. Aí ele fala aquilo, me soa como uma afirmação. Ele tomou calor quarta. No final do jogo, o Fluminense apertou realmente o Flamengo, O Flamengo precisou se segurar ali, e no final eles estavam analisando o que tinha dado de errado para ter tomado aquele sufoco. E aí ele me soou um pouco arrogante, pós-jogo. Mas ele está certo, é verdade. O Flamengo é um time superior hoje. Isso não há muita dúvida em relação a isso. E ele foi mais claro nessa entrevista após o título hoje. Se ele se referia só em termos de objetivos, eu acho até que ele reformatou a fala dele. Em termos de objetivos. Nós vamos brigar por Libertadores, nós vamos tentar chegar no Mundial, nós vamos brigar pelo título brasileiro. Eu concordo 100%. Porque embora o Fluminense tenha feito um bom segundo tempo contra o Flamengo, eu não vejo o Fluminense brigando por Libertadores, por Brasileiro. Nisso aí eu tô 100% com ele. Só acho que ali não era o momento de dizer, ainda mais depois do que aconteceu no jogo. Parecia que ele estava querendo diminuir o esforço que o Fluminense fez no segundo tempo. Né? Mas entra naquilo, né? Ele acompanha o noticiário brasileiro, ele sabe que nós aqui falamos, as outras emissoras falam também, ele apenas falou também uma coisa que é verdade. Concordo contigo, um momento. Assim como o Bruno Henrique, o ano passado, depois do jogo contra o Vasco, foi que ele falou? Que ele viu a frase que nós estamos em... na saída do campo. Eles estão comemorando o empate, a gente está em outro patamar. Mas às vezes é o futebol brasileiro. Os outros clubes, os outros jogadores, vai ser o jogo da vida contra o Flamengo. Os jogadores, o Bruno Henrique, o próprio Jesus, vai ter que saber que isso vai ser normal. Os caras vão tentar fazer de tudo. É um jogo jogado por ser humano, gente. E então... isso pode ser usado para motivar um adversário. Quem tá com o patamar...